Ela encontrou a primeira larva. Era gorda e vermelha escura por dentro e por fora, por causa do sangue de lomas. Já tinha comido a casca do próprio ovo, mas aparentemente não começara a comer seu hospedeiro. Nessa fase, a larva comeria qualquer carne, exceto a da própria mãe. Deixada ali, continuaria excretando os venenos que não só causaram a doença como alertaram lomas. Por fim, teria começado a comer. Quando tivesse aberto uma saída em lomas, o homem estaria morto ou moribundo e seria incapaz de revidar daquela coisa que o estava matando. Sempre havia um intervalo entre o momento em que o hospedeiro adoecia e o momento em que as larvas começavam a comê-lo. Filhos de Sangue, por Otávia Butler, editora Morro Branco, 2020, tradução de Essi Regina Candiani. Oi, eu sou Arthur Marqueto e esse é mais um Leitura Estranha. Hoje, eu, o Jorge Amaral e a Ana Raíssa vamos falar do conto Filhos de Sangue, da Otávia Butler. Um conto com bastante questões corporais, ovos, larvas, alienígenas. E claro, antes da gente começar, se você gosta desse podcast, se você gosta desses episódios, você pode encontrar a gente em apoia.se/leitura estranha. Lá você encontra todos os guias programados de episódio para essa série e da temporada anterior, os temas, os livros que a gente já resenhou. Você encontra as nossas metas também e pode ter acesso ao grupo do WhatsApp e ver também tudo aquilo que vocês podem encontrar da gente nas redes sociais, nos sites e coisas afins. Em Filhos de Sangue, efetivamente, a gente vai acompanhar a história de um relacionamento entre um garoto, um jovem que está ali passando por um momento de transição, que é uma coisa que a Otávia vai colocar no texto, no final do conto, em que ele vai ter que fazer uma escolha. Ele vai ter que passar ali e fazer um processo para a entrada na vida adulta, e a escolha dele é uma escolha bastante significativa e que vai marcar muito do futuro dele. Ele tem que escolher se vai efetivamente ser o responsável por gerar os filhos de uma companheira. E aí o grande twist, a grande virada desse dilema para vocês que estão ouvindo é que a companheira dele é uma alienígena de uma raça de seres de 3 metros ali de comprimento, com várias patas e que se reproduzem colocando ovos dentro dos seres humanos, porque os seres humanos eles geram filhos mais saudáveis em maior quantidade, e quando esses ovos eclodem, as larvas comem ali a casca do ovo e depois saem comendo a carne. E é uma situação bastante complexa, principalmente quando você é um humano e vivencia esse momento em que os alienígenas, os Tigatoi, os Strick, isso, abrem, suturam ali o corpo e eles retiram as larvas vivas, pulsantes, vermelhas e cheias ali de fome e vontade de se alimentar para virar um ser grande e saudável. Elas também botam ovos que são quase como drogas ali, que causam bem-estar, que alimentam, que enfim, são um tipo de consumo diferente e que também tem um relacionamento ali, uma construção social bastante complexa, uma questão política que aparece de fundo e que é uma coisa bastante marcante na escrita da Otávia Butler. Para vocês que não conhecem, a Otávia Butler, Otávia Stelly Butler, porque o nome da mãe dela também era Otávia Margaret, nasceu em Pasadena em 22 de junho de 1947 e faleceu relativamente jovem, relativamente nova, né? No dia 24 de fevereiro de 2006, aos 58 anos. É uma morte repentina, porque ela ainda estava bastante ativa, fazendo entrevistas. Ela tinha um problema de saúde, de hipertensão, enfim, que acarretou em mais complicações e nessa morte repentina, no começo deste novo século. A Otávia, ela tem uma história bastante marcada por ser um dos nomes mais ativos e de desbravar espaços mesmo, estabelecer espaços na ficção científica estadunidense moderna, enquanto uma escritora mulher e negra ali, que estava ali construindo essas narrativas e questionando muito dos tropos imperialistas e bastante colonizadores ali que eram muito vigentes e que ainda são bastante comuns até os dias de hoje. Não só conquistou esse espaço, como escreveu livros muito bons que garantiram
deram ela os principais prêmios ali da categoria, como o Nebula e o Hugo. E talvez vocês tenham entrado em contato com ela a partir de Kindred, que é uma história, um romance único, que vai contar a história ali de uma moça, a Dena, uma escritora, que ela não viaja no tempo, né? Ela desvia no tempo. Então, de repente, ela tá em casa e ela aparece nos Estados Unidos, ali na época ainda da escravidão, e ela vai questionar nesse livro, né? Ela fala que o processo de escrita dela surge em uma aula em que ela tá ali e ela ouve aquela revolta bastante comum e que ela chama até de infantil de outros pesquisadores, escritores negros, que a gente tá aqui porque a gente foi filho dos negros covardes, que não lutaram, que não se rebelaram, que aceitaram a situação, biriri bororô. E ela, entendendo que é uma questão muito complexa, ela vai escrever Kindred, que é a história dessa moça, que tem uma vida, uma história, um passado muito relacionado a um dos senhores ali dos Estados Unidos. E aí, tô contando essa história porque a gente tava falando aqui na pauta. Pra mim, esse estranhamento, essa coisa do estranho pra Octavia Butler, me parece muito que surge nessa troca, nesse deslize, nesse descolamento que ela faz, né? Então, ela pega uma temática e ela coloca ela em outro lugar, coloca ela em outra situação pra gente visualizar o estranho nisso, de alguma forma, né? O Jorge chegou a comentar com mais profundidade na primeira temporada o que é o estranho, né? Essas possibilidades de enxergar uma situação a partir de outro filtro e o que isso leva. E pra mim, eu acho que ela faz um pouco disso, assim. Então, nesse conto que a gente fala hoje de Filhos de Sangue, ela tá ali em primeiro lugar, a intenção dela foi discutir um pouco esse ato de amor, essa questão de gerar um filho por uma escolha, por uma questão de sentimento, por uma escolha de situação em que a pessoa optou por ter esse filho como fruto de uma união, de carinho, de afeto ali, da relação entre duas pessoas diferentes, mesmo que uma delas seja de humana e a outra alienígena. E esse estranho me parece que surge um pouco daí, né? Dessa visualização, dessa troca e um corporal bastante marcado pelas inscrições do ovo, da larva, da alimentação, de como tudo aquilo cresce, né? Ela até fala nesse texto que tem no fim do livro que foi pra ela a história do homem grávido, que ela fala, as pessoas falavam um pouco dessa relação com a questão da escravidão, de povos escravizados e tal, mas pra mim essa história é a história que eu quis fazer do homem grávido. E aí acho que vem um pouco disso daí, né? Queria ouvir de vocês como é que vocês enxergam esse estranho na Octavia Butler, e especificamente no Filhos de Sangue, como é que foi esse contato pra vocês? Eu concordo, assim, acho que a Octavia tem justamente essa pegada de fazer com que alguns elementos, né, de alguma forma sejam subvertidos para justamente quebrar a nossa ideia de familiaridade, né, gerando justamente o estranhamento, né? A gente tem, por exemplo, Parábola do Semeador, que é um dos livros talvez eu mais goste dela. E lá é uma distopia, um lugar onde as pessoas estão ali tentando sobreviver. Os Estados Unidos virou uma espécie de país de pobreza, né? Um país que não é mais o líder suposto do mundo, né? Então ela já faz uma inversão social, e aí num tipo de distopia onde normalmente a gente vê, né, na maioria das produções, as pessoas tentando não se importar muito com o outro, né, sendo individualista, tentando não ter nenhuma empatia, ela põe uma protagonista que tem um poder de sentir a dor do outro, ela tem uma hipersensibilidade. Então ela faz justamente com que a gente passe a sentir, né, junto com ela ali, tudo que ela vê ao redor, assim, né? Então, e isso faz justamente o que o Arthur falou, né? Criar ali um olhar diferenciado, né? Em vez de um olhar de sobrevivência, um olhar de cada um por si, é impossível, sendo que a pessoa ali sente as dores de quem está em volta, né? E eu acho que o Filhos de Sangue, ela faz isso em vários sentidos, né? Tem essa questão da inversão do que a gente está acostumado. Bom, mulheres são as pessoas que engravidam, né? Ali tem homem que também engravida, ou a mulher, se for o caso, mas eles preferem que sejam os homens, justamente para as mulheres poderem continuar tendo os filhos humanos, não comprometer isso de alguma forma. Então, ou seja, as duas espécies ali podendo, né, crescer a população. Tem uma inversão das questões de poder, que a gente vai falar mais para frente. Tem uma inversão muito interessante em relação à própria ficção científica, né? Se a gente pensar uma ideia de uma história de colonização ou de invasão, né, de ida para o espaço, principalmente nessa época, o conto é de 1984, né? A gente tinha ali um histórico de
ideias de imperialismo, né? Ou os humanos iam e colonizavam algum lugar, ou extraterrestres vinham tentar colonizar a Terra, ou então eram monstros muito estranhos. Por exemplo, em 79 saiu Alien, né? O filme, que tem até... Eu acho que eu vejo alguma relação entre essas histórias, assim, né? Tem o monstro, mas a ideia do Alien é um monstro por ser monstro, né? Aquela coisa que tem que ser destruída, que vem pra matar um ser não inteligente, não humano e não inteligente, né? Que vem ameaçar. E tem a ideia da uma espécie de gravidez no Alien também, né? Porque o bicho sai de dentro. Então tem bastante essa relação ali. Só que em vez dela colocar o monstro como essa criatura que só vem pra destruir, que tem que ser eliminada, ela coloca ali esses alienígenas, que são ali uma coisa meio centopeia, né? Eles têm corpos articulados, mas ao mesmo tempo meio de veludo, assim, e vários membros e tudo. Ou seja, olhando do nosso ponto de vista, é bem monstruoso. Mas os humanos lá parece que já se acostumaram, já se familiarizaram com esse ser estranho, né? E aí eles são inteligentes, eles conversam e eles têm ali uma sociedade baseada muito numa ideia de cuidado, né? Numa ideia de quase uma proposta, né, baseada não em superar, em matar, né, em um eliminar o outro, mas uma ideia de um cuidar do outro, né? Então essa é uma inversão muito grande em relação à ficção científica, né, historicamente, assim, principalmente dessa época, que hoje em dia a gente já tem mais, já teve o New Weird, né, que também coloca o monstro como algo até desejável para uma mudança, mas para esse momento dos anos 80 era bem inovador também, né? Então são muitas inversões, tanto de tropos, da própria literatura, das nossas ideias mais psicológicas do que é o usual, né, o familiar, do como a gente tem que, né, você teria em casa, né, receberia na sua casa um monstro centopeia para deitar no sofá com você, né, te abraçar, né, e te trazer uns ovos, né, quase uns ovos de Páscoa ali, mas que na verdade te dão barato. Receber você receberia, mas de bom grado ou você não tem muita escolha na reserva. Mas é isso, acho que são muitas inversões e isso que cria ao mesmo tempo estranhamentos e reflexões, né? A literatura da Octavia Butler é um tipo de texto que você lê e sai pensando 1 milhão de coisas. Todas as vezes, inclusive se vocês relerem esse livro, esse texto daqui a pouco. Pois é. E você, Ana, como é que foi? Como é que foram as interjeições nessa leitura? Gostou das larvinhas? Se coçou dessa vez? Foi bem menos terrível. Engraçado, né? Porque aí nesse caso tem Berne, foi bem menos terrível. Por quê? Porque eu sou brasileira. Então sempre cresce ouvindo histórias. Eu lembrei de um amigo que foi acampar. Quem nunca foi acampar e voltou com um caroço nas costas? Então foi Cuidado menos... com o caroço nas costas. Caroço nas costas em formato de espiral. Pode ser uma concha, é verdade. Eu já tinha lido da Otávia, né? Tinha lido Kindred, que eu amei. A primeira leitura foi muito boa, foi muito... E não tem como não pensar, né? Nesse deslocamento que ela faz, que é de onde parte o estranhamento dela, que é do deslocamento. No caso do Kindred é o deslocamento temporal. Também social, né? Você tem uma questão, a personagem principal, ela é professora, ela é escritora, então já é uma pessoa negra numa posição diferente, muito diferente da posição que os negros estão na época em que ela consegue voltar no tempo, né? Então esse deslocamento é que traz o estranhamento, e aqui nesse conto eu li a primeira vez para ler, eu não vou conseguir entender, então deixa eu ir. E aí quando você relê, você vai pegando, outros aspectos vão aparecendo para você, assim, mas o primeiro contato ele é bem esquisito e é bom, é muito bom, assim. Então ele não é um texto repulsivo igual o do Junji Ito, que gerou tantas interjeições, não é um estranhamento do que te faz querer olhar mais, assim, como é que é isso? Quando ele descreve o monstro, que é um monstro feminino, você fica tentando montar na cabeça assim, como assim? As 3 patas da frente, os 3 são braços, mas ela desliza, mas tem pernas, como é que é isso? Às vezes as imagens que ela constrói são imagens meio aquáticas, né, do monstro se deslocando pela casa, e é muito grande, é uma criatura muito grande, muito maior que um ser humano, mas tem uma relação de afeto, pois é amiga de infância da mãe deles, e aí tem a questão da mãe estar aceitando o envelhecimento em contraposição a esse monstro que é muito mais velho que a
mãe, mas em anos próprios é uma criatura mais nova, então tem tudo isso. A relação familiar, né, tem alguns dos filhos gostam, mas tem um lá que ele é meio grilado com aquilo, até para tomar os ovos, né, ela leva uns ovos que dão um barato, que dão um relaxamento, então, mas aí tem um dos filhos que fica assim, ok, eu quero, mas não vem querer socializar comigo não, e os outros não, já tem, até com a própria mãe, né, essa questão de estar junto, de estar fisicamente junto, né, fala isso, ela gosta porque a gente aquece o corpo dela, né, nesses abraços e tal. Então vai colocando umas coisas em lugares diferentes, assim, à medida que você vai lendo. Então você vai estranhando, mas é um estranhamento a vontade de conhecer, de saber mais. Eu pensei muito no Alien também, o Jorge falou, mas não tem, né, esse fator violento, embora seja muito violento. Pensa, são ovos colocados dentro de você, tal qual a mosca varejeira, e aquilo cresce e aquilo te come de dentro para fora. Só que tem esse cuidado de não deixar o hospedeiro morrer, né? Então, quando aqueles ovos eclodem e a pessoa sente ali que aquilo tá, não sei se a palavra é nascendo, ele precisa de cuidados, né? Precisa ser aberto, precisa ser suturado depois. É como se fosse uma cesariana, porém em várias partes do seu corpo, porque afinal é que ele está se alimentando o quê? Dos seus músculos. Veja que delícia. Então tem uma relação de poder que é muito calcada na relação de cuidado, como disse o Jorge. Então isso vai mexendo vai pegando peças do que a gente entende por relação de poder, cuidado, macho, fêmea, nascimento, morte, dor, prazer, e vai relações pessoais, relações familiares, relações sociais, e vai mudando de lugar, assim. À medida que você vai lendo, você vai ficando, epa, pera, então essa caixinha não é daqui, ela é dali. Então é uma leitura muitíssimo interessante. Eu não imaginava que fosse assim, mas é isso, eu li e depois pensei, ok, vamos ler de novo. Aí voltei. Aí depois li uma terceira vez, porque não dá, é impossível. Você lê esse livro uma vez só, esse conto, você não lê uma vez só e, ok, tirei daqui tudo que eu queria, estou satisfeito. Não, você tem que fazer uma releitura para pegando nessas coisas, até a questão da gravidez, né? É uma gravidez? Ou eu sou um hospedeiro de uma larva? Isso pode ser chamado de gravidez? Estou feliz em dar à luz a essas criaturas. Umas minhocas, né? Assim que nascem. Umas larvas que saem da sua... e é isso. E você aceitar Primeira fazer interjeição isso... Lá fomos. E é isso, é questão na história, né? É um homem aceitar fazer isso por amor, mas é muito mais fácil aceitar fazer uma coisa por amor e por cuidado quando isso não é fisicamente asqueroso, que não é o caso aqui, pois é fisicamente asqueroso, assim, Aí você ainda tem a questão que você precisa de um outro corpo e que eles usam bichos mortos, né, sei lá, uma espécie de alpaca ou o gado ali que a família cuida, porque aí você vai tirar essas larvas da pessoa, as larvas, porque senão a pessoa morre, e aí você vai transplantar nesse bicho até ele terminar de comer aquele bicho. E tudo isso visto como não, é um ato que, né, na história específica que a gente lê isso, o monstro quer que isso seja feito por amor, por cuidado, por, você aceitar os meus filhotes e tal. Mas não é bonito, não é o que a gente entende por ternura. Ao mesmo tempo que o monstro e o... Qual é o nome dele? Não dá pra saber. São letras juntinhas. Tem uma relação que inicialmente você acha que é meio de mãe e filho, porque ela pega esse filho da amiga para cuidar. E aí, então também é outra caixinha que se mexe ali, que você fica, não era o que eu imaginava. Então você vai fazendo essas trocas à medida que vai lendo. Então é uma leitura muitíssimo interessante. Eu fiquei pensando quando você falava que, né, quando você falou assim, não é tão asqueroso assim, né, principalmente ali no começo, muito por causa da visão do narrador, né? Uhum. Porque o narrador vê aquilo como bonito, né? O movimento ali, ondulado, né? Ele gostava o corpo, de ver. Eles têm uma admiração ali, né? E nisso, a Octávia consegue, né, mudar a percepção que a gente tem do monstro. Sim! Ele é aveludado, né? Ele abraça, ele se move, né, graciosamente e tal. Isso vai mudando ao longo do conto porque lá o narrador vê a cena ali da espécie do parto ali e fica horrorizado com, né, o que poderia acontecer com ele. Mas mesmo assim, né, ele ainda fica meio que assim, aí na dúvida, né? Uma coisa fica sobreposta à outra.
outra. Eu amo, eu acho bonito, né? Quero, ou é horrível, asqueroso, né? Violento, perigoso. Violento. E aí a gente se conecta um pouco mais, mas ao mesmo tempo é puxado por esse outro lado, né? Da admiração e da beleza. Ali. Sim. Mas também tem essa inversão pela forma como ela coloca o olhar do narrador ali. Sentei-me à mesa de minha mãe, esperando o silêncio. A mesa era lisa e gasta, pesada e bem feita. Meu pai a fizera para ela pouco antes de morrer. Eu me lembrava de ficar por perto no chão enquanto ele a fazia. Ele não ligava. Agora, eu estava sentado, apoiado sobre ela, com saudades dele. Poderia ter conversado com ele. Ele tinha feito aquilo 3 vezes ao longo da vida. 3 ninhadas de ovos. 3 vezes aberto e suturado. Como ele fez aquilo? Como alguém fazia aquilo? Filhos de Sangue, por Otávia Butler, editora Morro Branco, 2020. Tradução de Essi Regina Candiani. Eu queria retomar isso que a Ana Raíssa falou, de ler e reler o conto e tentar evidenciar o que eu acho que é muito importante na narrativa da Octavia Butler, que é essa grande capacidade de contar histórias que ela tem. Eu acho que realmente ela é uma excelente escritora. E aí eu vou explicar isso a partir de uma questão simples que a gente consegue enxergar nesse conto. É um conto curto, é um conto bastante rápido de ler. Só nessas páginas a gente já consegue entender e visualizar uma sociedade muito complexa. A gente tem ali uma questão do que é o processo de envelhecimento nessas pessoas, quem usa ovos, como é que são a expectativa de vida dos seres humanos, a expectativa de vida desses outros seres alienígenas, como é que funciona isso, como é que tem essa relação. A gente tem uma espécie de política macro, então a gente tem ali o conflito entre as espécies, entre a própria raça alienígena tem facções dentro dela e a gente consegue visualizar como é que essas facções são diferentes, como é que os humanos são diferentes e como cada um se posiciona em relação a cada uma dessas facções. Isso vendo 2 espécimes alienígenas e 3 ou 4 espécimes humanos ali, que são 3 irmãos e a mãe, e a memória do pai, né? Então a gente pode ampliar um pouco mais, mas só nessa interação desse pequeno núcleo a gente já consegue visualizar a relação de todas essas perspectivas e pontos de vista sobre o que acontece ali. A gente tem uma questão de organização dessa sociedade. Então, existem armas? Por que não existem armas? Quem pode ter arma? Qual que é o passado dessa história? O que já aconteceu? Então, a gente já consegue visualizar uma espécie de historicidade dentro desse mundo. A gente tem ali dúvidas sobre o funcionamento dessa espécie. Quem que reproduz? Como que reproduz? Só uma fêmea numa ninhada? O que acontece com os machos? Como é que funcionam essas coisas diferentes? Então, a gente já consegue visualizar uma espécie de outra forma de vida e outra forma de pensamento, outra forma de existir no mundo ali, neste breve espaço. Por que aquele outro alienígena tá doente? Como é que funciona? Então a gente tem ali uma questão muito grande e a gente vê, né, o grande pivô dessa narrativa que vai fazer o menino questionar sobre o ato dele de carregar o filho da alienígena ali, é porque ele visualiza uma cena, efetivamente, de uma espécie de parto das larvas ali, em que um homem ele chega preocupado, quase morrendo, e ele precisa assistir esse ato de tirar as larvas de dentro dele ali, e a partir daí ele vê, né, acho que é isso que a Ana estava dizendo ali, porque ele vê uma coisa que existe um campo teórico de como é que isso funciona, como é que é o sentimento, e existe ali uma questão bastante prática de eu estou vendo uma cena horrível, grotesca, violenta, e eu não sei se eu quero ser a pessoa que está naquela cena daqui a alguns anos. É isso que eu quero? Não tenho certeza. Vou pensar sobre isso, né? Então a gente tem esse grande motivador para ele, para gerar esse questionamento e esse conflito entre os dois ali no conto. Algumas coisas que me parecem muito interessantes e que a Octavia faz em alguns livros, ela vai retomar a questão alienígena em outra série, a trilogia da Xenogênese, que tem o Despertar, Ritos de Passagem e Imago, que é uma trilogia que eu morro de vontade de ler. Eu ia ler para esse episódio, mas resolvi focar na biografia que saiu há pouco tempo, se alguém tiver interesse, chama Positive Obsession, foi escrito pela Susanna M. Morris. É um livro bastante interessante que vai fazer a trajetória de vida da Octavia com questões sociais que aconteciam, questões sociais históricas, e relacionar essas questões com a Octavia. Inclusive tem uma coisa muito legal que ela faz, que enfim, na ficção científica me parece que a gente tem 2 tipos de visualizar uma espécie de reflexão sobre a existência, né? Ou as pessoas são totalmente guiadas pela cultura, como se a corporeidade não existe, ou as pessoas são 100% guiadas ali pelo que há de material no corpo, que tem ali de genético, como se o meio não influenciasse. Eu acho
acho que a Otávia consegue fazer essa fusão muito bem feita em algumas narrativas que ela tem ali, ela consegue trazer isso pra materialidade. E a gente consegue visualizar isso entre a dinâmica dos personagens ali, né? Na própria dinâmica dos personagens. Então a gente tem uma relação entre o menino que vai carregar os ovos e a moça e a IT, que enfim precisa efetivamente colocar os ovos em alguém nesta noite. E eles estão ali numa dinâmica muito intensa de poder. Então ela sempre retrata essas questões do poder, não só na esfera macro ali, que ela estava falando de existem facções, políticas, movimentos, coisas proibidas, coisas autorizadas. A gente tem ali uma dinâmica muito simples de estamos em um relacionamento. É um relacionamento entre um homem e uma mulher, entre um alienígena e um ser humano, entre a pessoa branca e a pessoa preta. O que isso significa? Existem ali questões de poder, existem ali questões que vão guiar de alguma forma ou modificar de alguma forma esses relacionamentos e que eles precisam ser discutidos em algum momento e vistos em algum momento. E isso aparece aqui em Filhos de Sangue, nesse momento. Isso tem até uma cena muito bonita de você tá com uma arma, você usa essa arma para atirar em mim? O que você vai fazer com essa arma? Por que você pegou essa arma? Ah, em você eu não ia atirar, mas você tirar em você mesmo? Ah, talvez. Então é um pouco dessas dinâmicas que funcionam para refletir e discutir um pouco de como são esses poderes ali dentro dos relacionamentos, né? Eu não sei como é que isso é para vocês, mas isso me encanta muito. Eu vi isso pela primeira vez num texto sobre a Neófita, que é um texto bastante... O livro, né? Vai falar sobre uma espécie de vampiro científico, né? Que a Otávia não gostava que comentasse do livro dela como um vampiro sobrenatural. Então era um vampiro ali, mais uma vez, como eu tava dizendo, de como ela faz essa união, era um vampiro efetivamente, mas era um vampiro genético. Era um vampiro fruto de experimentos. Então é um vampiro que tem ali uma questão bastante calcada no material, né? E ali a gente tem uma criança que vai se envolver em relacionamentos ali, que vai discutir um pouco dessas questões dos afetos, porque são vampiros que se alimentam também de questões sociais e questões afetivas, não necessariamente de sangue. Então tem uma questão mais complexa ali, no que diz respeito às emoções e às sensações e o que essa criança passa. E mais uma vez, esse deslocamento, né? Como é que a gente visualiza, como é que a gente entende esse outro espaço do desejo, esse outro espaço de algumas manifestações, se a gente tira de um adulto e passa para uma criança. Como é que isso funciona? Pois é, mais um espaço de deslocamento que eu acho que faz sentido na Otávia. Mas eu queria que vocês falassem um pouco também agora nessa questão do poder, antes da gente passar para um terceiro bloco mais focado na corporeidade por si só. Eu acho muito interessante até o que você comentou, né? Ela traz toda essa lógica social de poder sem falar sobre isso diretamente, né? Um conto muito curto em que o foco está totalmente na relação íntima, mas está passando nas entrelinhas ali toda a questão social desde a época em que os humanos chegaram no planeta lá, não sei quantas gerações atrás, só dá para entender que é muito tempo atrás, né? E até hoje em todas essas relações que o Arthur comentou, assim, né? Então é realmente uma aula de escrita ali. Até mesmo a questão das descrições, em nenhum momento ela para e fala, bom, o monstro é assim. Não, isso vai aos pouquinhos, vai se formando na nossa cabeça, e isso também faz parte do estranhamento, porque inicialmente você pode até achar que são só pessoas ali. Aí você começa a perceber que, bom, um não é uma pessoa, né? No livro, no texto em inglês, inclusive, o próprio Gunn, né, que é o protagonista, no começo você fica meio na dúvida se é menino, menina, se tem isso, porque não tem muito ali, né, uma definição, um momento que diz claramente, bom, esse aí é isso, aquele é aquilo, né? Aos poucos vai criando isso, né? Você vai entrando na atmosfera e tal. E eu acho que dessa forma também tá as relações de poder ali. A gente poderia pensar, como muitos falam, assim, bom, é uma história sobre escravidão, e a própria Távia fala que não era sobre isso exatamente que eu queria dizer, assim, mas tem alguma relação, mas não é o principal, porque eles não estão numa situação ali de escravidão clara, né? Não é assim um domínio, uma espécie domina a outra e a outra só obedece e é ali desgastada, né? É morta, é abusada, né? Só trabalha. Não, tem várias nuances disso. Eles vivem num ambiente ali que é controlado, tem uma espécie de reserva onde vivem esses humanos. A gente não sabe exatamente bem como é fora da reserva, né? Se são outras cidades, se existem outras reservas e tal. Mas dá a entender que também a própria espécie alienígena pra gente, né? Porque na história são os humanos que são os alienígenas que chegaram no planeta, né? Então também tem essa inversão. Essa raça, né, monstruosa, digamos, eles estavam também morrendo, porque eles não estavam conseguindo fazer com que essas larvas que eles
tem que depositar em um outro ser, que não pode ser neles mesmos, né? Elas não estavam conseguindo procriar, porque os animais ali ao redor tinham dado um jeito de matar, né, esses ovos antes deles mesmos morrerem. Então tinha um problema. Os humanos tinham outro problema, que eles vieram da Terra em algum momento, por causa também de questões de escravidão, de guerras e tal, e chegaram lá e precisavam de um lugar para ficar. Então, de certa forma, eles chegaram sem nada e ganharam um espaço, né? Então existe ali um pouquinho de colonizar um espaço, nem que seja esse espaço dessa reserva. Algo foi concedido. Em troca, existe essa concessão de que seres humanos vão permitir a inserção desses ovos para se tornarem, né, os hospedeiros ali, para permitir esse parto. Então tem essa troca de como se fossem favores, assim, bom, vocês ficam aqui, mas olha, a gente está precisando de alguém para pôr os ovos, né? Ao mesmo tempo dá a entender que nem todo mundo pensa assim, né? Nem do lado dos humanos, nem do lado lá dos indígenas do local, digamos assim. Então tem essas relações de poder muito sutis, assim, não tão estáveis, né? E ao mesmo tempo existe uma dinâmica de cuidado, como a gente falou. Então o poder, em vez de ser um poder que está relacionado com a morte, né, a gente pode pensar num biopoder, né, aquele poder que define como as pessoas têm que usar seus corpos, como as pessoas têm que habitar o mundo, viver, morrer, ser saudável, não ser saudável, né? Uma ideia bem Foucaultiana, assim, né, de que o governo às vezes tem mais um biopoder do que um poder realmente só cultural ou político, né? Está exercendo poder sobre os corpos das pessoas, né? E os corpos são nosso tema aqui, né, nessa temporada. Então eu acho que esse conto ele fala muito disso, né? Que tipo de poder existe sobre esses corpos? E ali, esse biopoder não é um biopoder de morte, de definir quem vive e quem morre. É uma espécie de biopoder de nascimento, de definir como que se dão essas propagações de vida, né? De como que as duas espécies vão poder continuar vivendo e crescendo e se reproduzindo de alguma maneira, com essas permissões e espaços. E aí, assim, não quer dizer que isso seja bom ou ruim, né? Mas é uma coisa que nos faz parar e pensar muito, assim, né? Bom, caramba, né? É uma ideia de uma espécie de colonização, que não é uma colonização como a gente está acostumado, pela ideia de uma espécie de codependência entre as espécies diferentes, né, formando esses parentescos. A própria criatura ali, ela foi gerada no pai do menino, que agora vai gerar os ovos dela, né? Então tem também essas relações. Existe uma simbiose ali. Então é um poder também simbiótico entre elas. E tudo isso vai se somando em camadas, né? Onde está realmente quem tem o poder, né, da situação? Quem é mais poderoso? Se a gente pensar inicialmente, talvez pareça que são os monstros, mas quando você pensa, lê a segunda vez, você já... Peraí, né? Quem tá com a arma? Então você começa a ficar assim, né? Ninguém talvez tenha o poder absoluto ali, né? E isso é incrível para uma história tão curta. Isso de ninguém ter o poder absoluto, acho que também está presente no fato que você lembrou de que os alienígenas não, né? Os indígenas, eles preferem que os homens recebam os ovos para que as mulheres humanas gerem filhos próprios. Então há essa concessão também. Então há essa... Que não é só uma concessão, é talvez uma divisão de poder nesse caso. Quando o Gun vai buscar a arma, né? Porque é pedido, olha, eu preciso de um bicho mais ou menos assim da sua altura, pelo menos a metade, para transplantar aqui essas larvas. E ele pensa, putz, nunca matei nada, né? Vai ser agora. E ele pega uma espingarda que o pai dele havia escondido para proteção da família e eles tinham isso guardado e ele pensa, bem, quando ela vira essa arma, eu vou ter que entregar, porque é a lei, né? E essa alienígena tem um cargo alto dentro dessa organização social, quase que militar também, né? E aí ele opta por não entregar a arma, porém por não esconder a arma dela, que é a hora que gera aquela tensão meio na cozinha de assim, ué, o que você vai fazer com essa arma? Na cozinha, né? Isso é muito legal. Que geralmente é um lugar de conversas afetuosas e não sei o que, e tá cada um de um lado da mesa, um com a arma, que tinha acabado de matar o bicho. E assim, e aí, você ia me matar? Não, mas eu não dá assim, né? Não porque você não me dá motivo, porque eu gosto de você, porque eu... Tá, então você usa essa arma contra você mesmo? Aí ele já titubeia. Fala, um pouco mais do que eu queria usar em você. Porque é o momento dessa decisão. Porque ao mesmo tempo, há uma reflexão que o Gun fica com ciúme da irmã dele ser a segunda opção da Alien
caso ele não queira receber os ovos. Então há um ciúme ali, há um... Putz, mas eu queria que me escolhesse. Sim, mas ele foi escolhido por ser homem, mas também pela relação que eles criaram, construíram ao longo do tempo. E aí ele fica meio... Tem um irmão que detesta, né, que é isso, eles têm uma conversa também sobre ver um ser humano ser aberto e morto e tal. O irmão tem muita raiva, então tem esse posicionamento que o Arthur lembrou, né, socialmente, assim, nem todo mundo tem a mesma opinião sobre tudo, e você vê isso nos irmãos, principalmente no irmão que detesta, assim, e acaba batendo, eles acabam lutando mesmo corporalmente, assim, um dá uma porrada no outro e tal, e aí Gunn chega com essa arma, não entrega, mas deixa claro que, olha, tem. E a gente sabe que existem outras na casa também, que teoricamente deveriam ter sido entregues. Então, essa relação de poder, eu diria que ela é quase compartilhada. Olha, a gente deixou vocês aqui nessa reserva, mas em troca a gente quer que vocês recebam os ovos. E aí vai se construindo outros tipos de concessão. Ó, a gente quer isso, mas vocês também podem querer aquilo. Mas não é equilibrado, eu acho que é meio tenso o tempo todo. E a postura da mãe mostra isso. A mãe está o tempo inteiro tensa, embora ela esteja na presença dos filhos e da melhor amiga. E aí eles falam, ela nem toma tantos ovos assim, né? Então é por isso que ela tem uma aparência mais velha, porque quando você toma os ovos e curte um barato ali, você envelhece menos. E a mãe não se dá esse luxo. Ela não tira um tempo ali para aquilo. Então por isso ela aparenta ser muito mais velha. E ele fala até de momentos de ternura, assim, quando a mãe toma o ovo, ele fala, nesse momento se eu pegasse na mão dela, ela ia retribuir. Mas amanhã isso seria um constrangimento entre nós dois. Então eu prefiro evitar esse constrangimento. Então até nesse tipo de relação de cuidado, de ternura familiar, existe uma certa tensão de poder ali. E é muito interessante tudo isso acontecer em poucas páginas. É um mérito da escritora, assim, total mérito da escritora. E não só é muita coisa em poucas páginas, é muita coisa escrita de uma forma excelente para ser lido. Não é só pela leitura, não é só pela história que é contada ou como é contada, é pela própria escrita da Otávia. É uma escrita muito agradável, muito boa, porque o tema é muito estranho, é muito esquisito. E aí você tem uma escrita muito... A gente falou disso, né, na primeira temporada, que às vezes você tem... O tema é muito bom, mas a escrita não é o que brilha. E aqui eu acho que a escrita dela brilha também. Eu acho que pra encerrar esse bloco, eu colocaria uma questão que eu fiquei pensando enquanto eu ouvia vocês, assim. Acho que a última vez que eu discuti sobre algum livro em que os relacionamentos eram tão marcados por essas relações de poder e que a gente conseguia visualizar essas relações de poder, talvez sejam dois, na verdade, que eu consigo lembrar de cabeça. Um deles foi a Tetralogia Napolitana, já mais recente, mas um bem mais antigo é o Quarto de Giovanni. Eu não sei se vocês chegaram a ler o Quarto de Giovanni do Baldwin, mas acho que, digo sem hipérbole, é uma das melhores coisas, assim, que eu já li. Gosto muito do Quarto de Giovanni, e eu acho que tem ali em comum entre esses três livros uma questão que é essa capacidade de construir relações complexas e de interseccionalidade. E aí eu digo essa palavra com cuidado, porque o conto, ele é, se eu não me engano, ou anterior ao cunhamento do termo por alguns anos, ou bastante contemporâneo, a ponto de não conseguir dizer com certeza se existia já essa disseminação da questão. Inclusive, o livro do Quarto Giovanni é de 56 e as pessoas apontam ali como que tem uma construção bastante interessante de interseccionalidade, porque ele consegue escrever ali naquele romance a questão entre os dois rapazes e colocar ali questões de raça, de classe, de sexualidade, porque existe ali um dos caras com um relacionamento heteroafetivo oficialmente, enquanto eles se relacionam ali na surdina, na Itália. Existe ali uma questão de classe, porque um deles vem a trabalho e o outro deles vem a lazer, então ele consegue dinamizar isso daí na Amiga Genial, que já na Tetralogia Napolitana, né, que já é um texto bem mais recente em comparação a esses outros dois. A gente tem ali questões de gênero, de classe, que perpassam um livro inteiro em como elas se posicionam, com quem elas se relacionam, como elas fazem, quais acesso à educação elas têm. E aqui eu acho que a Otávia, ela consegue inserir essas questões num mundo, o que chamo de mundo
mundo secundário, né? No mundo criado. Então a gente tem esse deslocamento para visualizar como isso funciona dentro dessa logística, né? E aí a gente vê essa questão, essa tensão entre os relacionamentos, porque são muitas coisas que estão em fatores ali. O que vocês precisam, o que eu posso oferecer, o que eu tenho para vocês, qual que é a concessão, né? Essa questão da arma, inclusive, essa discussão da arma é uma discussão muito boa, porque ela deixa muito evidente de que não é o fato de ter armas na casa, porque ele fala, eu vou entregar essa arma, apesar de existirem outras escondidas, mas elas não estão em questão. Então o problema não é ter armas em casa. O que a gente está discutindo aqui? O que é o ponto principal? Não é a arma, é esse relacionamento, é essa concessão, é o que vai acontecer. Até onde você abre mão, até onde eu abro mão, quais são as justificativas que a gente vai ter para fazer essa conversa. Então isso eu acho que é muito legal de visualizar, porque a gente tá vendo conflitos que são complexos, não é uma visão simplória dessa ficção que ela criticava da ficção do tropo imperialista, né? Estamos indo até ali, existe um lado A e um lado B. Vamos colocar esses dois valores em conflito. Não, existe um lado A e existe um lado A2, e existe um lado A3, e existe um lado B1, e existe um lado B2. O A1 e o B1 dão certo, mas o A2 e o B1 não dão certo. Mas o A2 e o B2 dão certo. E a gente consegue visualizar essas questões. Ali, entre a mesma casa, a gente tem um pai que foi completamente submisso, parece, ali, em relação a esse relacionamento com os não-humanos, né? Porque ele comia os ovos, esticou a longevidade, teve 3 partos ali, aproveitou a casa e tal. A gente tem a mãe, que tem uma relação de amizade, mas que tá com muita dificuldade de entender o relacionamento da amiga dela com os filhos. A gente tem um filho que tem pavor, que tem ojeriza, que não se relaciona, que morre de medo, que viu o parto, ficou traumatizado e tem uma relação que beira o ódio e que beira a repulsa e o medo ali, de não conseguir chegar perto. A gente tem a irmã mais velha, que é uma irmã submissa. Vai fazer ali em relação ao que precisar ser feito, o que demandarem dela, ela tá pronta ali pra servir. E a gente tem o protagonista, que tá ali também numa outra relação, uma relação mais complexa, mais de afetividade, de escolha, de conversa. Então a gente já tem, só nessa família, uma série de visões, em pouquíssimas páginas. E a gente tem ali, entre os próprios relatos ali, a irmã da não-humana protagonista, a humana protagonista, as questões das pessoas que criticam o posicionamento da protagonista, a outra doente que aparece pra pegar o do parto. Então a gente tem ali muitos fatores em uma relação de poder. Isso que eu acho que é o grande trunfo do que tem ali. Enfim, não sei se vocês vão querer comentar alguma coisa sobre esta questão, mas ia falar também que tem um outro conto que foi traduzido nessa coletânea que veio para cá, que é Os Sons da Fala, que é um conto que vai trazer uma história de uma sociedade que foi afetada por uma doença e que as pessoas ali perderam a capacidade de comunicação, de linguagem. Elas foram afetadas, tiveram a linguagem afetada. Mais uma vez, essa relação que tem da Otávia entre o material, o concreto, o humano, a capacidade biológica e o cultural, e como essas coisas se relacionam, né? Porque uma questão corporal interfere numa questão cultural ali da organização da sociedade. E isso também vai entrar em jogo. Então, pessoas vão falar, algumas pessoas vão ter capacidade maior de comunicação, outras menores, algumas pessoas vão estar em outros posicionamentos. Tem um momento em que a protagonista encontra um policial ali, que era um policial na vida passada quando existia a sociedade. Como é que se organiza esse relacionamento dos dois? Então, tudo isso acontece muito, né? Inclusive em Kindred, que a gente tem ali um relacionamento também de uma mulher negra que vai pro passado, mas que no presente ela namora um homem branco. Como é que isso funciona? Como é que são essas dinâmicas? O que acontece quando o homem vai pro passado? Enfim, eu gosto muito. Então, acho que esse é um resumo. Os animais que usamos antes começaram a destruir a maioria de nossos ovos depois da implantação, muito antes de seus ancestrais chegarem. Ela falou em voz baixa. Você sabe dessas coisas, Gun. Por causa da chegada de seu povo, estamos reaprendendo a ser um povo saudável, próspero. E seus ancestrais, fugindo do mundo em que nasceram, da própria espécie que os teria assassinado ou escravizado, sobreviveram graças a nós. Nós os vimos como pessoas e demos a eles a reserva, quando ainda tentavam nos matar como se fôssemos vermes. Ao ouvir a palavra vermes, me sobressaltei. Filhos de Sangue, por Octavia Butler, editora Morro Branco, 2020. Tradução de Essi Regina Candiani.
Então, como terceiro espaço, acho que a gente pode dizer de um tema bastante comum a quem acompanha o Leitura Estranha há mais tempo e talvez já tenha percebido também neste texto, que é essa questão do corpóreo também como uma questão de relacionamento e sobrevivência e possibilidades de lidar com o não humano, né? Esse viver com a gente tem visto e pensado em alguns livros nos últimos episódios, talvez da primeira temporada, o mais intenso nesse sentido talvez fosse o Aniquilação, do Jeff Vandermeer, que dialoga bastante com isso, mas é um tema que tem ficado cada vez mais em voga, me parece, ou talvez mais popular, não necessariamente em voga. Li recentemente o Devoradores de Estrelas e vi o filme, e me parece também que existe ali uma questão muito importante do contato com o alienígena, né? A gente tem a chegada também, que é a questão de entender uma outra vida, essa questão de habitar com uma outra espécie, também é bastante importante. E aqui a gente tem também essa construção tensa, ainda que tensa, entre dois tipos diferentes de vidas, né? As vidas sencientes ali. Como é que vocês visualizam essas questões? O que vocês gostam dessa narrativa? Lendo, dessa vez eu lembrei muito do que a Donna Haraway fala no livro dela, Stay with the Trouble, né? Que é ela falando sobre principalmente a questão da crise ambiental e tal, né? Que até na época do conto ainda era algo, assim, que poucas pessoas estavam pensando, né? Talvez a Tavi até já estivesse de alguma forma pensando sobre isso, afinal depois ela lançou livros bem específicos. Mas ali a Haraway fala muito de que a gente tem que aprender a fazer parentescos estranhos, né? No sentido de que não só a gente tem que se relacionar com humanos, mas também com não humanos, de uma forma que a gente se permita se abrir para essas relações, né? Ter realmente um parentesco, né? Ter realmente alguém que seja um irmão, mesmo que seja não humano, que seja, né, que a gente possa ver da mesma forma, ver, né, como alguém que merece um cuidado, né? Ter uma política de cuidado em torno disso e se permitir contaminar, né? E aí a gente pode pensar, por exemplo, que sim, existem mais células de bactérias na gente do que células humanas, né? Então qual o problema, né, de receber uma larvinha que vai nascer ali? Se a gente já não é tão humano assim, né? Qual é o problema das simbioses? E acho que isso o conto traz, né, de uma forma muito intensa, né? O que é, né, a gente se manter apenas humano, né? Será que isso significa não poder ter esse tipo de contato afetuoso com esse ser muito diferente, um ser não humano, que ali no conto faz parte da família, né? Ele é transformado num familiar. Ele ao mesmo tempo é, de alguma forma, filho do pai, então é um irmão entre aqueles jovens ali, é melhor amiga da mãe, então também tem esse relacionamento de amizade, de estar perto, talvez companheira desse protagonista, no sentido de que vai ali ter praticamente uma relação sexual ali quando coloca os ovos, né? Tem uma coisa bastante de uma sexualidade. Vai ser mãe, né, desses seres que vão nascer, desse jovem, então vai também de alguma forma estar outra vez participando ali das reproduções juntos. Então tem toda uma coisa assim de viver com ali, né? De um devir com. O que são essas duas espécies vivendo harmoniosamente ali, mesmo que sob todas essas tensões que a gente comentou, mas o que isso gera, né? No fundo, nem os humanos são só humanos, nem esses alienígenas indígenas são só isso também, né? Eles também têm um pouco de humano, né? E os humanos têm um tanto dessa outra espécie mesclada, vivendo ali nessa codependência que também é um conviver, né? É um coexistir ali de uma maneira até que bastante harmoniosa se a gente pensar na própria humanidade aqui na Terra, né? A gente não vive nem um pouco harmoniosamente, né? Estamos em guerras, né? Em conflitos o tempo todo. Então ali até que tá bastante razoável. Então esses pensamentos da Otávia nessa época eu vejo como bastante assim de vanguarda, né? Uma coisa assim que estava ainda sendo pensado por poucas pessoas. Acho que a Ursula Le Guin pode ser colocada entre alguns que já estavam pensando coisas desse sentido também, nessa época.
ia falar que a minha experiência de reler Floresta é o Nome do Mundo foi mais ou menos isso. Eu li a primeira vez e falei, é um livro legal, tal. Aí eu reli e falei, não, espera aí, esse livro é de 1970. Como é que... Existem coisas aqui que ainda não estavam formuladas dessa forma. Aí eu comecei a entender, a ficha começou a cair de que, ok, então ela já estava organizando coisas que demorariam algum tempo ainda para ser formuladas dessa forma, né? E os dois livros têm uma conversa até, assim, né, porque os dois falam de visões sobre colonização, sobre interação com seres de outros planetas, que têm a sua própria forma de viver ali, né, forma de existir no mundo, e como dá essa interação, né? Então os dois livros ler os dois, assim, próximos, acho que é uma experiência bastante interessante. Apesar deles serem, ao mesmo tempo, completamente diferentes, né, mas tem bastante, Então eu acho que esse conto da Otávia, ele traz muito essa ideia, né, de simbiose, de coexistência, de viver de parentescos, né? E ao mesmo tempo ele especula, porque ele tem ali o poder da ficção científica de nos fazer, né, pensar no futuro, né, em possibilidades. Então eu vejo muito que ela traz uma coisa assim, bom, será que num futuro, mesmo que a gente nunca vá para outro planeta, a gente pode ter outros tipos de viver com, né, de entender os humanos e os não humanos e habitar, mesmo que seja a Terra, de uma forma mais harmoniosa, né? Será que isso pode se dar de que forma, né? Será que a gente precisa ver diferente, né, o que está ao nosso redor? E o próprio inspiração do conto, ele surge de uma espécie de medo ou de reflexão sobre o viver com, né? Porque ela conta, tanto na versão nacional quanto na estrangeira, de como ela foi descobrir, né? Por isso a brincadeira da Ana no começo, que ela foi descobrir a viagem dela pra vir aqui pra América Latina, não pro Brasil especificamente, mas foi pra floresta ali amazônica, e ela descobriu a existência da mosca varejeira que pousa no machucado e bota os ovos, e os ovos eclodem e viram uma larva, e você não pode tirar a larva de qualquer forma, porque senão ela fica ali dentro e apodrece, e ela ficou, meu Deus, mas que coisa absurda, que coisa... E aí ela foi também uma espécie de purgação desse contato com o não humano, né, com outra vivência, e ela ainda fala, bom, depois que eu escrevi, na nota dela, depois que eu escrevi, fiquei mais tranquila com isso, agora tá de boa, consegui lidar com um pouco Foi uma escrita terapêutica, né? Escrita terapêutica com o Bernie. Essa relação, esse viver com que o Jorge está falando, que a gente está falando aqui, me leva a pensar que pode não parecer, mas é muito revolucionário você pensar assim, se a gente leva em consideração que a nossa relação, nós seres humanos, com o mundo é uma relação hierárquica em que nós estamos no topo. Então, por mais que eu ame meu gato, eu não sou uma irmã. Não sai de casa. Exatamente. Não é essa postura de irmão, como o Jorge trouxe. Até quando você tem a mãe de pet, o pai de pet, é uma hierarquia. Você ser mãe é uma hierarquia. Você ser pai, Agora, você ser irmão é uma coisa mais de igualdade. Eu ter uma relação com... eu adoro plantas. É uma relação hierárquica. A sua relação é hierárquica. A nossa relação até mesmo com os animais que a gente cria para comida, né? É uma relação hierárquica com a natureza. Como que eu posso explorar a natureza? Quando eu falo de exploração da natureza, mesmo de forma sustentável, eu estou falando de hierarquia. E nessa hierarquia, nós, seres humanos, estamos acima. Então, há uma relação de poder aí de cima para baixo. Então, quando você começa a discutir ou mostrar uma relação familiar, né, de amizade, de amor, de escolha, que ele fala isso, né, o Gunn, assim, você escolhe, a família alienígena te escolhe, ou a sua família escolhe um alienígena. É uma escolha, é amor, é afeto, então é uma relação mais igual do que uma relação de... O humano não é pet do alienígena e nem o contrário. Então, não é uma relação, tanto que a primeira cena, que é a cena que eles estão no sofá lá, curtindo um barato do ovo alienígena, é uma cena confortável, assim, eles estão num sofá gigante, porque a Alien tem uns 3 metros de altura, então tem que ser gigante, e ele tá abraçado com ela, e a irmã tá próxima, e a mãe tá próxima, e o irmão tá ali jogado numa almofada mais perto, então é uma cena familiar, não é uma hierarquia, não é um dono, mesmo que não seja explicitamente uma relação de
dominação, a gente tem essa relação hierárquica que aqui é meio borrado isso, né? Você tem os animais que são criados para comida, né? Ele fala, minha mãe cria centenas de cabeças do que seria gado, né? Mas você tem essa outra relação que é uma relação mais de irmandade. E falando nisso, tem uma questão da Dona Haraway, um trecho de um texto dela que eu gosto muito. Tem um ensaio do Derrida, que é dele falando do animal que logo sou. Ele sai do banho, pelado, olha pro gato dele e sente vergonha. E aí ele começa a entender por que eu senti vergonha. Eu vi um outro sujeito ali, eu vi alguma coisa, eu vi não sei o que lá. Ele passa a tentar descrever como ele se sentiu ao ser observado pelo gato e como é que ele entendeu que existe ali nesse animal um outro indivíduo, uma outra individualidade, uma outra subjetividade que observou ele nu. E aí é muito bom porque a Dona Haraway pega no Quando as Espécies Se Encontram e ela vai falar, muito interessante esse exercício do Derrida. Pena que ele não consegue sair do pedestal, porque ele tá olhando ali, pensando, o que o gato acha? Ela fala, mas às vezes o gato não tá nem aí, ele vai olhar e fala, dane-se, né? E ela fala, é muito triste que ele não tenha tido a coragem de fazer as perguntas que realmente importam e tentar ouvir o gato, ao invés de só falar sobre ele mesmo e tentar resolver essa questão a partir da própria perspectiva e refletir sobre o que o gato teria a dizer sobre a nudez dele, né? Eu acho muito interessante porque é isso, né? Porque ele faz um baita do ensaio, mas ainda assim hierárquico, né? Ainda assim nessa posição, enquanto a Dona Haraway fala, então, não adianta nada você fazer esse exercício deste jeito, tem que pensar de outra forma. Eu gosto muito da Dona Haraway, primeiro porque foi a primeira vez que eu tomei uma surra lendo um texto. Eu já li textos difíceis, mas a Dona Haraway foi a primeira vez que eu me senti nocauteado e eu falei, tá bom, vamos lá, vamos tentar de novo. Vamos com calma. E segundo, porque eu acho que ela tem muito dessa construção muito curiosa e bastante atual, talvez, pra gente pensar que são essas sacadas, assim, de pensar em outras propostas, em outras questões, Veja bem, isso tudo que a gente tá falando é legal, mas a gente precisa nivelar. Tem muitas frases muito boas e muitos pensamentos dela, porque ela não se sente, talvez, acuada em relação ao pensamento, né? Principalmente quando ela vai falar, sei lá, de aborto, por exemplo. Porque ela fala, beleza, aborto pode ser assassinato, tá tranquilo, tô de bem com isso. Ele tem que ser aceito. Se é nesse termo que a gente vai falar, tá suave. Não é um problema pra mim. Mas vamos pensar nisso de qualquer forma. A partir daí, a gente tá pensando em responsabilidade, não no que de fato está sendo feito, né? Eu acho muito interessante, porque me parece que ela tem uma clareza muito grande de dar nome a algumas coisas e não se restringir nesse caminho, né? Nesse sentido. Ela defende muito que a gente tem que viver com os incômodos, né? Exato, não fugir deles. Exato. É um incômodo, beleza, vamos partir daí, não precisa esconder, não precisa fazer. Vamos pensar a partir disso. É horrível que a gente não vai saber nunca o que o gato vai dizer, é horrível, mas ele teria coisa pra dizer, a gente nunca vai saber. Faz parte. Lide com isso. Muito bem, então a gente vai ficando por aqui. Essa foi a nossa discussão sobre Filhos de Sangue, da Octavia Butler. Fica o convite para você se juntar a nós na próxima Leitura Estranha. No próximo episódio, a gente vai falar sobre contos de Carmen Maria Machado. São 3 contos que a gente selecionou da coletânea O Corpo Dela e Outras Farras, que são os contos Ponto do Marido, Mulheres de Verdade Têm Corpos e Difícil em Festas. Para você conferir esses textos, deixar anotadinho, você pode clicar no link que está na descrição ou acessar apoia.se/Leitura Estranha. Lá você pode apoiar o projeto, verificar as próximas metas e também encontrar os episódios anteriores e as nossas redes sociais para acompanhar o que a gente tem feito por aí. Você pode também seguir a gente no Spotify ou no seu tocador preferido ou escutar pela Aurelo, que lá, cada play remunerado, a gente ganha um troquinho, você não gasta nada. A gente vai ficando por aqui e nos vemos daqui 15 dias para mais uma Leitura Estranha.